Será que o meu poder cessou? Talvez muitos hoje, talvez muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro genuíno com Deus Todo-Poderoso, ainda pensam sobre isso. Esqueceram que há um Deus que criou todas as coisas. Esqueceram que há um Deus, o Criador, o Deus que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar e para nos dar vida eterna. Muitas pessoas esquecem de que só Deus, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, Jesus disse, a não ser por mim. Eu te digo essa noite em nome de Jesus, que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está sobre a tua vida essa noite. A mão do Senhor, ela agiu em toda a Bíblia. Se você olhar desde o começo, dos primeiros livros da Bíblia, se você olhar no Velho e no Novo Testamento, você vê que Deus continuou atuando, e a mão poderosa de Deus estava sempre sobre o povo amado do Senhor. A mão de Deus agiu no Velho Testamento, na vida de Abraão, como nós vimos, na vida de Moisés, na vida dos profetas, na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e Abdinego, 3 homens, 3 jovens que não se contaminaram, que resolveram pagar o preço diante de uma autoridade, que resolveram seguir o Senhor naquele momento ali, talvez mais difícil das suas vidas, que eles tinham que se prostrar diante de uma estátua, que eles tinham que ali prostrar-se diante de um Deus que eles não conheciam, e eles ali obedeceram ao Senhor, eles não se prostraram, eles ali não obedeceram o decreto do rei, porque era algo que estava indo contra a palavra de Deus, e eles ficaram ali firmes. Mas a Bíblia diz que quem não se prostrasse diante daquela estátua seria jogado numa fornalha de fogo ardente. E Sadraque, Mesaque e Abdinego, diz a Bíblia, eles não negaram o Senhor, e eles não adoraram aquele Deus estranho, eles foram jogados na fornalha, a história conta. E de repente eles olham para aquela fornalha e mandam acender ainda 7 vezes mais, e colocam ainda mais fogo. E de repente eles olham, nós não jogamos 3 homens lá dentro? Não eram 3 jovens? Como estou vendo agora 3 mais 1, 4? E a Bíblia diz que o próprio Deus estava ali junto com eles na fornalha. Porque eles não negaram o Senhor, porque eles não abriram mão de estarem na presença de Deus, Deus agiu na vida daqueles jovens com poder e com graça, para a glória do Senhor. Eu posso falar aqui muitos casos do Velho Testamento que Deus agiu com a sua poderosa mão. No Novo Testamento, quando Jesus veio, Jesus ele estendia a sua mão muitas vezes. Quando ele chega na casa do apóstolo Pedro, seu amigo, seu companheiro, ele chega lá e a Bíblia diz que a sua sogra, a sogra de Pedro, estava acamada, ardendo em febre. Jesus entra naquela casa. Eu quero te dizer algo, meu irmão, quando Jesus entra na casa de alguém, ele sempre tem algo para fazer. Sempre que Jesus entra numa casa, ele tem algo específico para fazer. Sempre que ele entrou em alguma casa, ele tinha algo, ele tinha uma tarefa para fazer. E quando ele chega na casa de Pedro, Pedro não precisou dizer, olha, minha sogra está com febre, ela está doente. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na tua casa, ele sabe qual a tua dificuldade, ele sabe qual o teu problema, ele sabe qual a tua angústia, ele sabe o que você está passando. E a Bíblia diz que Jesus então se aproxima daquela mulher enferma e estende a sua mão. E ele repreende a febre, e aquela mulher se levanta do leito, e a Bíblia diz que ela passa a servi-lo. Jesus estendeu a sua mão no Novo Testamento. A Bíblia conta que de uma cidade chamada Naim estava saindo ali um cortejo fúnebre, o filho de uma viúva. Preste bem atenção sobre isso, você que está aqui pela primeira vez hoje. Preste bem atenção nessa história. Ela era viúva, havia perdido o marido, agora perde o seu único filho. A família então acabou. Está saindo ali um grande cortejo fúnebre de uma cidade chamada Naim. Estavam ali eles saindo com aquele cortejo, levando o filho único, o corpo do filho único daquela viúva.
e aquela grande multidão ali levando aquele cortejo fúnebre. Mas a Bíblia conta que do outro lado, estava no mesmo lado entrando Jesus com uma grande multidão. E aonde Jesus estava, afluíam muitas pessoas. Eu acho interessante esse texto, porque diz que saía da cidade de Naim um cortejo fúnebre trazendo a morte. Trazendo ali um jovem morto. Mas por outro lado, entrando na cidade, estava ali Jesus, simbolizando a vida. E a Bíblia diz que quando a luz entra, as trevas se dissipam. E quando esse cortejo que vem trazendo a vida se encontra com aquele cortejo que está trazendo a morte, quando essa multidão que traz a vida se encontra com essa multidão que traz a morte, Jesus para e pergunta: por que choras? E ele estende a sua mão sobre o corpo daquele jovem e ele ressuscita naquele momento. A mão do Senhor, ela não está encolhida, não somente para curar, mas para dar vida. A Bíblia fala também de uma mulher de 18 anos andando encurvada, 18 anos olhando para as coisas do chão, 18 anos passando dificuldades, 18 anos passando por lutas, talvez não conseguindo colocar sua roupa adequadamente, não conseguindo fazer as lidas da casa com mulher, 18 anos encurvada, 18 anos olhando para o chão, olhando para as coisas terrenas. E Jesus se aproxima daquela mulher, estende a sua mão sobre aquela mulher, e a Bíblia diz que aquela mulher se endireitou. Jesus, quando Ele estende a mão sobre a tua vida, não é somente para curar ou dar vida, mas Ele faz nos endireitar para a glória do Senhor. Quando aquelas crianças se aproximaram de Jesus e foram se aproximando